Olá, estamos reunidos para mais um vídeo da Semana da Ambiência da Casa de Jesus. Estamos lendo o livro Vida Feliz e hoje o item é o 126. Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recuperando as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Interessante nós observarmos que aqui no final a Joana fala que agindo assim, como ela diz, dando valor a esse silêncio interior, nenhum mal permanecerá conosco. Ela não diz que o silêncio interior vai nos resguardar da chegada do mal, de uma situação difícil, não. Ele vai chegar, a luta vem, mas o nosso papel é não deixar que ele permaneça conosco. Esse é o grande ponto. Por isso ela fala da importância do silêncio interior. Só que para falar de silêncio, vamos falar de barulho primeiro. O que é barulho? Imagina uma festa numa casa, muita gente, o som está muito alto, as pessoas estão gritando para se fazer ouvidas e está atrapalhando tanto dentro quanto fora o barulho, né, o som alto. Então, digamos que alguém vá lá, desligue o som, resolveu o problema. As pessoas vão falar automaticamente num tom mais baixo e o barulho interno e externo estão resolvidos. Com relação ao silêncio interior, o que é barulho interior? Ela nos diz essa confusão desgastante, confusão mental, as preocupações contínuas e os sobressaltos, muito comuns nos tempos atuais de quarentena. Nós estamos ansiosos, preocupados. Será que eu vou perder o emprego? Como é que eu vou pagar o aluguel? Isso é normal, não é? Mas o que ela nos chama a atenção é para a necessidade desse silêncio interior e nós vamos buscar uma dica no livro Conviver e Melhorar, no item 18, quando o espírito Lutz Caterini vai nos dizer o seguinte: a atividade mental, como as outras atividades humanas, né, as outras potências humanas, é controlada pelo ser, pelo homem, e não ao contrário. Então somos nós que controlamos os pensamentos, né? Ela até dá uma ideia do maquinista. Quando você está num trem, em que vagão você quer se colocar? No último e ficar lá só aproveitando a viagem olhando pela janela? Ou você quer se posicionar no primeiro vagão, como maquinista, como condutor? É isso que ela nos diz. Nós somos os condutores. Nós é que damos a direção. Então, quando chegar um pensamento ruim, né, desassossego, medo, sobressalto, o melhor momento para frear, para não deixar que ele se instale, é o momento em que ele chega. Então, atenção, é o que ela nos diz. Quando você tem uma ferida pequenininha, se não cuidar, ela pode se contaminar todo o resto do tecido. Então, ela nos diz uma dica para fazer esse silêncio interior: medita, seleciona e ora. Medita no sentido de observa os pensamentos. Qual é a qualidade? Como é que está esse circuito? Porque é um circuito enlouquecedor. A gente não percebe nem quando muda um pensamento de um pensamento para outro, né? É uma velocidade e é um desassossego, um desequilíbrio, um desgaste. Então, observa, né? Medita nesse sentido, faz o silêncio. Tem gente que não consegue ficar bem com o silêncio porque está tão acostumada com esse circuito, não é? Que quando vai fazer o silêncio não consegue. A televisão é alta, a música é alta, tudo é alto, porque não consegue, está desacostumado. Então medita, seleciona os pensamentos, as ideias, as palavras, não é? E ora.
Lembra daquela história que foi contada lá no primeiro vídeo do rapaz que estava numa reunião no centro espírita, ele gritava mentalmente o nome da entidade, estava atrapalhando a psicosfera? Pois é, nós estamos falando de ambiência. Então essa gritaria interior, esse barulho interior, ele atrapalha a ambiência de onde nós estamos, na nossa casa, no trabalho, no centro espírita, ao mesmo tempo em que a ambiência do local interfere em nós. Então, para que nós possamos ajudar a melhorar a qualidade da ambiência, do ambiente, né, ao redor nosso, que o ambiente não é feito só de janela, fogão, mesa, cadeira. Nós estamos falando dessa psicosfera, do ambiente energético, não é? Nós precisamos ficar atentos a esses pensamentos, porque nós podemos estar prejudicando a ambiência do local em que nós estamos. Então, o Espírito Lourdes Caterine nos dá essa dica. Observa, seleciona e ora. Quando chegar um pensamento ruim, vamos substituí-lo. Toda hora eu fico lembrando daquela história da discussão, daquele momento ruim. Substitui, não deixa ficar, não deixa se instalar. Porque aquela história do passarinho, ele pode até pousar na nossa cabeça, ele não pode fazer ninho. Então, orar, nos ligar ao alto, pedir a Deus que nos acalme, que converse conosco, mas sem gritaria, porque se nós estamos com uma gritaria mental e oramos, não é? Deus, que é muito educado e muito elegante, ele não vai gritar mais alto para se fazer ouvir. Ele vai esperar parar a gritaria para que ele se faça ouvir, para que as sugestões, para que a gente possa perceber as sugestões, não é? É como se fosse um rio, está muito sujo, muito poluído, tem pneu, garrafa. Como é que a água vai escoar ali com liberdade? Como é que esse fluxo vai se fazer? Não vai. Então nós precisamos fazer uma faxina, retirar o lixo do rio, para que as ideias possam correr e nós possamos perceber, entender as respostas e as sugestões que vêm do alto na oração, não é? Orar sem palavras, como fazia a Madre Teresa. Uma vez perguntaram para ela: Madre, quando a senhora ora, conversa com Deus, o que a senhora fala? E ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Ah, é? Então o que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta. O silêncio é uma oração também. Então vamos nos ligar a Deus, chamar Jesus para nossa mente, para nossa casa mental, selecionar o que nós estamos lendo, assistindo na TV, ouvindo, falando, não é? Substituir esses pensamentos, cortar o circuito, não deixar que ele se instale, não é? Tenhamos fé, temos esperança, nada acontece sem um bom motivo. Deus é soberanamente justo e bom, é um dos atributos da divindade. O que nos acontece não é para nos punir, é para nos educar. E nós somos agentes co-criadores da vida, da nossa história e da história do mundo. Então vamos perceber o que está acontecendo na nossa casa mental, esse barulho, a qualidade dos pensamentos. Vamos nos esforçar para fazer esse silêncio interior e contribuir com a psicosfera do ambiente e para a nossa qualidade de vida. Fazer como a Joana diz, nos encontrar conosco, nos amar, nos renovar, cuidar de nós mesmos. Lembrando o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma ordem, é um crescente. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar, depois me amar para amar o meu próximo. Então, vamos ter fé, esperança, nos recolher, observar como está a nossa casa mental, silenciar, fazer essa limpeza, essa asepsia, confiar em Deus, em Jesus, trazer Jesus para a nossa vida, para a nossa casa mental, Ele que é o nosso guia e modelo, grande amigo, que nunca nos falta. Então, tenhamos a certeza de que nós somos agentes criadores, vamos ter cuidado com com esse barulho mental, vamos exercitar o silêncio interior para termos mais paz e serenidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.